Boa noite a todos. Boa noite a vocês aqui presentes na nossa sala física. Boa noite a todos aí presentes na nossa sala virtual, em suas casas, acompanhando o nosso curso do livro Paulo Estevão. Mais uma noite de estudos aqui juntinhos, na casa da irmã Maria Angélica. Mais uma noite que eu estou sozinha, mas estamos felizes, bem, graças a Deus. O Rogério deixou o beijo dele, costumeiro, nesse último mês, não por vontade dele, a gente sabe disso, mas ele está em viagem de trabalho. Mas me contaram que semana que vem ele está aí. Está confirmado? Tem uma pessoa na plateia que pode confirmar isso melhor para a gente hoje. Ele vai ter que passar por um treinamento. Entendi, tá certo. Então, gente, vamos fazer... Hoje nós estamos começando o 4º capítulo da 2ª parte, intitulado Primeiros Labores Apostólicos. Tá? Nós vamos fazer esse capítulo em 2 aulas. E nós vamos começar com o nosso evangelho, seguido da nossa prece, como sempre, para nós podermos conversar sobre a nossa aula de hoje, ok? Nosso evangelho de hoje é do capítulo Muitos Chamados, Poucos Escolhidos, no item 9, do item Nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Então, ele nos diz o seguinte: todos aqueles que reconhecem a missão de Jesus, mas dizem Senhor, Senhor. Mas de que serve chamá-lo de mestre ou senhor, se seus ensinamentos não são seguidos? São cristãos aqueles que o honram por seus atos exteriores de devoção e o sacrificam ao mesmo tempo no altar do orgulho, do egoísmo, da ambição e de todas as paixões? São seus discípulos, aqueles que passam dias orando e não são nem melhores, nem mais caridosos, nem mais indulgentes para com os seus semelhantes? Não, porque assim como os fariseus, têm a prece nos lábios e não no coração. Com a forma cerimonial, podem impor-se aos homens, mas não a Deus. O reino de Deus é para aqueles que são dóceis, humildes e caridosos. Não espereis dobrar a justiça do Senhor pela multiplicidade de vossas palavras e vossas genuflexões. O único caminho que está aberto para vós, para encontrar a graça perante Ele, é a prática sincera da lei do amor e da caridade. Então, por que a gente trouxe esse texto? Quem lê o capítulo vai entender, bastante, que Saulo, hoje a gente vai ficar confuso aqui, porque... Mas, na verdade, a explicação do Evangelho dá um spoiler da aula, mas não... Quando resolve universalizar, tirar, ali a igreja, o Evangelho, a boa nova só para os escolhidos ali de Israel, ele disponibiliza para todos a possibilidade de seguir Jesus. E seguir Jesus é praticar a lei do amor, e caridade, sem formas, sem ornamentos, sem formas exteriores. Muito pelo contrário, muitos daqueles que ornam com tantas exteriores e valorizam tanto as formas, como nós temos visto no decorrer da nossa obra, muito pouco estão honrando e seguindo os ensinamentos de Jesus. Que a gente lembre sempre disso na hora de tentarmos, como sempre tentarmos, com afinco, que agora nós estamos tentando com afinco seguir nosso mestre. Então, nós vamos fazer a nossa prece, sempre agradecendo demais a irmã Maria Angélica por aqui estarmos, agradecendo ao nosso mestre Jesus por essa oportunidade infinita de estudo, de tudo que ele nos traz a cada dia, quando nós nos dedicamos, um pouquinho que seja, a estudar seus ensinamentos, tudo que ele trouxe, exatamente para que nós pudéssemos caminhar melhor, esse espírito puro responsável por nossa evolução nesse planeta, e não só nesse planeta, mas pela nossa evolução como espíritos imortais que somos, que possamos aproveitar esses momentos, amparados por esses benfeitores aqui presentes, na certeza que aqui hoje falaremos coisas importantes
para a nossa caminhada, para aquilo que nós precisamos cada vez mais interiorizar e aprender, que são as grandes lições, as lições imorredoras que o Mestre nos deu. Graças a Deus. Então, hoje, começando o nosso capítulo 4 da parte 2, mas antes disso, nós vamos voltar no nosso capítulo, né? O capítulo 3º, no capítulo passado, Lutas e Humilhações, que foi a parte final. E o que aconteceu nesse capítulo? Na parte final desse capítulo, além de todo mundo chorou aqui na sala, eu também. Eu vi, vocês não podiam ter chorado, porque aí eu chorei junto, gente. Daí paguei mico na internet. Vocês não pagaram, mas eu paguei. Não é mico, foi um mico saudável, um mico bacana, né? Então, gente, lá no início, a gente começa, depois que Saulo tem aquela visão, né? Aquela inspiração lá no Sinédrio, que ele quer chegar, né? Abalando. Ele vai a Pedro, e Pedro dá a mesma recomendação que ele ouviu. Na realidade, foi de Estevão, ele achou que foi de Jesus, né? Lembrando que ele refreia seus impulsos, a sua impulsividade, não é isso? E aí nos fala tudo, na realidade, ele nos fala sobre Judas. Conta, né, uma série de coisas sobre Judas que a gente não vai relembrar aqui, porque não temos tempo. Exatamente o que acabou Judas acabou caindo numa cilada por não refrear os seus impulsos. Saulo depois, então, ele vai partir, ele aceita e resolve partir como né, orientado por Estevão e por Pedro para Cesareia, mas logo depois ele vai para a cidade natal dele de Tarso para ver quem? Ele precisa reencontrar quem? O pai, a família, né? O pai. O pai não o acolhe, não é isso, gente? Por mais que ele se esforce, a gente não fala humilha, né? Ele se humilda na frente do pai, ele se sente... E aí, mas o pai não tem realmente compreensão, ele nem fica chateado com o pai, ele compreende que o pai ainda não está no momento de entender, né, toda a moral do Cristo, e vai embora, dá aquele abraço, o pai realmente diz que não quer ver ele, mas se arrepende e manda uma bolsa, né, com ajuda financeira, e ele... Tem um primeiro ímpeto de quê? Segurou o ímpeto de novo, não quero esse dinheiro, mas aí ele pensa, olha o dinheiro, dá uma boa quantia, resolve levar. No final desse capítulo mesmo, ele usa esse dinheiro, né? Ele aceita. E aí ele precisa respirar um pouco, meditar, a cidade está tumultuada, e ele vai se retirar lá para os arredores da cidade, nos arredores do morro, né? Um grande morro que chama Taurus, do Tauro, né? E aí ele dorme, né, numa das cavernas, e enquanto dorme, né, o espírito desdobra, ele dorme, e aí o espírito desdobra e ele se vê num lugar maravilhoso no plano espiritual, não é isso? No que ele se vê no plano espiritual, quem ele vê? Quem está ali do lado dele? Abigail e Estevão se aproximam, e aí Estevão, falam com ele rapidamente, mas Estevão... primeiramente, abraça-o como irmão e aconselha-o a não... O que Estevão fala para ele? Olha, não se prenda ao passado. Não existe ninguém que nunca tenha errado. E aí, né, dá aquele abraço, ele se emociona muito. Como sempre, chora muito, né, nessa parte também. Dessa vez a gente chorou junto com Saulo, aqui, todo mundo. E sozinho, depois ele se despede, né? Ele fica sozinho com Abigail. E enquanto ele está sozinho, ele fica tão ansioso, porque ele quer fazer umas perguntas, ele começa a pensar nessas perguntas. E aí Abigail vai fazendo o quê, gente? Precisa falar? Espírito mais evoluído? Não precisa, né? Ela foi lendo, captando. E ele vai fazendo aquelas indagações que você percebe que está fervendo, né? Estão fervendo dentro dele, e ela vai respondendo, na realidade, com um lema, com um programa que seja dela. Ama, vamos lá, Cris. Ama? Eu prometi um imã no fim do ano, eu vou trazer. Eu vou desenhar um layout bonitinho para vocês. Tá? E perdoa, né? Ela responde com esse lema. Vai ganhar presente, ainda está exigindo o design do imã. Onde já se viu isso? Confia ou não confia na designer? Então, pronto. Vamos ver o que a designer vai aprontar com esse imã. E aí ele se instala em Tarso, pega o dinheiro que o pai tinha dado para ele, compra um tear e realmente começa a exercer a profissão de tecelão, enquanto aguarda o chamado de Jesus. Beleza? E o que a gente teve de ensinamento? Como sempre, qual é o primeiro?
Será que a gente está saindo daqui com o coração mais evangelizado, gente? Saindo daqui é uma pergunta. Continuando com o coração evangelizado assim que chega em casa? Então, estamos... Nem tinha visto ali meu fã número 1. Então, gente, será que a gente está... Essa pergunta ele não responde, por favor, porque ele vai saber responder de mim. Então, essa você não responde, tá? Prevenirmos-nos do imediatismo da impulsividade. Não aprendemos isso no capítulo? Porque eles não são bons conselheiros, definitivamente, não é? Vigiar para não cairmos em tentações. Tentações está entre aspas, porque a gente sabe que, na realidade, não existe aquela tentação de fora para dentro, e sim, a tentação é de dentro para fora, somos nós, né, que estamos sujeitas a elas, que enxergamos, porque a cada dia já basta o seu trabalho. Vencer o orgulho é o nosso grande desafio, é um grande desafio, vocês não acham? Quem disse isso não está sendo nós, está lá no Livro dos Espíritos, né? Que realmente a grande chaga da humanidade, o orgulho e o egoísmo. Meditação, silêncio e prece, a melhor receita, são indispensáveis para quê? Para nós conectarmos, sintonizarmos com o alto. Tivemos até uma aula de onda aqui, não foi, Cadu? Semana passada aqui a gente conversou sobre isso. Então, não podemos nos deter no passado. Precisamos seguir em frente, virar a página, né, com o aprendizado do passado. E, claro, que não podia faltar, nesse nosso aprendizado, a gente precisa fazer o quê? Amar, trabalhar, esperar e perdoar. Beleza? E aí Saulo foi para Tarso e ficou em Tarso. Quanto tempo? Olha lá. Já estava há 3 anos lá como tecelão, na maior tranquilidade. Como é que ele estava nesse momento lá, em Tarso? Transformação. Ele estava no molde transformado lá em Tarso, ele foi transformado em rude, operário, né, com uma notável diferença fisionômica. Ele já estava até, né, diferente fisionomicamente. Feição de asceta. O que é asceta, gente? Asceta é aquela pessoa voltada à religiosidade, ao estudo, né, que trabalha, né, muito essa questão do... Oi? Vocês falaram aí? Né? Hã? Focado, a nossa amiga está falando aqui, né, na religiosidade, que se consagra aos exercícios espirituais, isso quer dizer asceta. Olhos de homem ponderado e resoluto. Gente, olha a conquista. Olhos de homem... Será que a gente um dia vai ter olhos de homens e mulheres ponderados e resolutos? Resolutos, às vezes, a gente tem. Agora, ponderados é mais difícil, né? Uma paz profunda e indefinível. Sobrevivia de seu árduo labor, né, do seu trabalho ali no tear. A atitude era humilde. Era seu traço dominante, humildade. Vivia tranquilo e satisfeito. Por que ele estava assim? O que levou Saulo a ter todo esse ganho, essa postura, essa vida uma vida plena, a gente pode até dizer? Foi o quê? Também, o conselho de Abigail veio depois, mas o que basicamente fez ele? Pedro. Um pouquinho mais acima de Pedro, quem foi? Jesus. A boa nova, os ensinamentos de Jesus, tudo que ele aprendeu nessa primeira parte dele, né, de toda essa caminhada. Tudo isso foi lapidando como se fosse, né, a pedra bruta vai virando um diamante, não é isso? Então, ele foi realmente fazendo essas conquistas. Embora não compreendessem, os conterrâneos tinham-lhe simpatia e sempre faziam encomendas, ou seja, ele também não tinha problemas financeiros, ele levava uma vida humilde, muito diferente da vida pomposa que ele levava como doutor da lei, mas ele estava bem com isso, conseguia, né, se sustentar, trabalhar na sua subsistência. Com o seu dinheiro do trabalho, ele subsistia bem. Ok? E aí, essa situação não lhe permitia grandes projetos de trabalho, mas ele estava feliz, ele se contentava em fazer o que fosse possível. Não é isso? Hein?
Lá vem nós com as nossas perguntas. E nós já estamos fazendo o possível, aquilo que está a nosso alcance, para a gente ter uma situação assim mais calma, mais plena, mais tranquila? Será que a gente já está fazendo o nosso possível? Não é o possível do Cadu, o possível da Roberto, o possível da Paulinha, gente. É o nosso possível. Cada um tem um, né? Esse super individual e subjetivo, não é isso? Estamos fazendo o nosso possível, o nosso melhor esforço. Paulo está falando muitas vezes, Miss Microfone, muitas vezes, já fazemos algumas vezes, outras vezes a gente ainda, capenga, não faz o nosso possível, a gente chuta o balde. Não tem jeito. Todo balde que a gente chuta, a gente tem que ir lá e pegar. Não esquece disso, porque, bem a menos, não sei se tem alguém para pegar para você, mas vai ter uma hora que você vai ter que pegar o teu balde. Não é não, gente? Tá? Será que a gente já está fazendo esse possível? Isso é uma coisa bem interessante da gente pensar, não é isso? Será que eu não estou me irritando mais com aquela pessoa que todo dia me tirava a paciência? É ruim, hein? Cristina, você já perdoou o Saulo? Já está fazendo o seu possível para perdoar o Saulo? Estou no caminho. Eu estou no caminho. Cristina, olha o microfone. O microfone é para ficar andante. Já quer até a foto do Paulo, não é isso? Já perdoou, então? Está fazendo o possível? Foi a Patrícia, o Cadu. Gente, ele já estava fazendo isso tudo. E o que levava ele a ter essa atitude de se contentar com aquilo que fosse possível? Teve uma mentora espiritual que ensinou ele a fazer isso. Quem foi? Falando o quê? No seu programa, né, permanente lá, guardado no coração do... Agora vocês podem falar juntos, tá? Não vai ser todo mundo que está com o microfone. Qual era o programa da Abigail? Já decoraram? Já interiorizaram? Já estão começando a tentar aplicar? Decorar, a gente decora. Né? Começar a tentar fazer, a gente tem que caminhar nisso, não é isso? Cris. Oi. Os dois últimos, para mim, é mais difícil. São os mais difíceis. Não que eu não possa fazê-lo, mas é uma coisa tão fácil, né, da gente... Não, a gente Cadu, a gente não espera, mas se você está executando o primeiro, porque você faz o segundo, o último. Se você não faz o último ainda, porque o primeiro ainda não está pleníssimo. O que você acha? Quando eu falo perdoa, é porque se alguém te faz alguma coisa, você fica aqui, ali, sabe? Remoendo, tá? Sim. Então não é um perdão completo. Ainda não está no amor level high, é isso? Está no amor level mid. É muito fácil você amar no SEMA. É muito fácil você amar Olha, sua que família. eu vou lhe dizer. Espera só um minutinho. Que às vezes não é tão fácil amar no SEMA. Não, desculpa, Crisinha. Eu digo assim, é muito fácil amar no SEMA, amar sua família. Olha os pronomes. Seus amigos. Agora, você ama o bêbado da esquina? Você está indo lá no capítulo 11 do Evangelho. Não sei onde é que eu estou indo. Capítulo Amar os inimigos, que não é bem o inimigo, as desavenças, aqueles fácil, que te tiram a paciência, aqueles que te desafiam. Tá mentindo, então eu não falo. O amar aos inimigos é um plus a mais para a gente ainda, né? Mas a gente pode exercitar. Eu, Cristina, não amo. É importante a gente ter essa... Mas eu acho que no nosso Pergunta nível... ao Carlos quem sou eu. Carlos não vai falar. Carlos não vai falar. É melhor Carlos não falar, não. Mas olha só. Fala, Marcos. Para mim, nessa passagem, o que mais se destaca é o processo de espera dele, com a consciência, com a segurança... Que um dia vai chegar lá, né? Do que vai chegar. É. Isso aí. E aí, chegou, não chegou, Marcos? Olha lá. Um dia, ele recebe a visita inesperada do Barnabé. Ele está lá... Barnabé estava, naquele momento, com a responsabilidade da igreja de Antioquia. Tá?
Antioquia eu aprendi a falar pelo Google. Pum, você bota lá no microfone, porque eu achava que era um acentinho ali. Antioquia é o que a gente sempre falou, mas ele disse, o Google para mim, que é Antioquia. A Anabela e o Google. Entendeu? Então, e aí, ele estava lá com a responsabilidade da igreja de Antioquia. Então, quem era? Como era o que era Antioquia, a igreja? Antioquia era uma cidade. E o que era, né, essa igreja? Vamos olhar aqui rapidamente. Era uma cidade cosmopolita. Cosmopolita é o quê, gente? Se a gente for ver a tradução. Cosmopolita é que tem pessoas de tudo que é lugar. Essa é a definição de cosmopolita, né? Definição de diversas metrópoles cosmopolitas do mundo. Nova York, São Paulo, Singapura, essas coisas, né? Toda espécie de abuso. Ou seja, a cidade em si era uma cidade que tinha problemas, né? Nesse sentido, morais, né? Período de calma nas perseguições lá em Jerusalém. Como estava acontecendo isso, o que Pedro faz? Pedro orienta que fosse fundada por discípulos lá de Jerusalém uma igreja em Antioquia, para que os laços de Jesus, do Cristo, fossem dilatados, aumentados além de Jerusalém. Ele já estava pensando também em trabalhar dessa forma. E Barnabé, então, foi designado responsável pela igreja. Barnabé está grifado. Vocês lembram quem era Barnabé? Sim. Quem foi Barnabé? Foi aquele que foi encontrar Saulo, aquela pessoa que era conciliadora, calma, tranquila, não é isso? Quem foi buscar o Saulo lá na pensão, levou para o caminho, né? Barnabé vai acompanhar ele agora. Antioquia era um dos maiores centros operários. E com isso, não faltavam contribuintes para custear as obras. Tinham muitos trabalhadores, tinham assalariados e tinham quem custeasse obras, tá? Porém, reclamava a cooperação de servos inteligentes. Eles estavam com dificuldade de pessoas para trabalharem lá no caminho, na igreja, que trabalhassem mais com o pensamento, com a inteligência. E aí, porque eles tinham muita coisa a fazer lá. Tinham, porque a gente vê que um local desse precisa realmente de muito trabalho de educação moral. Toda igreja tem que fazer o trabalho de educação moral. Mas se você está dentro de uma localidade com essas necessidades maiores, mais ainda a gente tem isso. Né? O que a gente está enfocando isso aqui? De certa forma, o Emmanuel está mostrando aqui que talvez você ali não tivesse tanto problema para socorrer o necessitado, o muito pobre, porque você tinha uma certa estrutura, mas ali você precisava de alguém, de um apoio na parte de educação moral. Né? E Barnabé, então, estava tendo dificuldades para trabalhar, para dirigir essa instituição. Pedro fez o quê? Se lembrou? Né, do Saulo, e sugeriu, então, que ele procurasse o Saulo, né, para um novo exercício espiritual. E aí, como é que Saulo recebeu Barnabé? Super feliz, ele ficou muito feliz de ser lembrado. Lembrança, né, dos antigos amigos, ele adorou. E ali ele recebeu um novo alento. Ele recebeu um novo alento e entendendo que a igreja precisava de irmãos dedicados que conhecessem a lei de Moisés e o evangelho do Mestre para a tarefa de iluminação intelectual. Quem era indicado para isso? Ele. Né? E ele aqui na realidade não foi uma questão de vaidade. Ele está reconhecendo que ele tinha condições de estar ali trabalhando, né, naquela função. Tanto que foi convidado para ela. E não teve dúvida, ele atendeu, aceitou na mesma hora. Mas ele impôs uma condição. Que condição? Que ele não queria ser um peso para ninguém, ele queria continuar no seu sustento do trabalho de tecelão. Né? Então, ele apresentou a condição de continuar exercendo seu ofício para que ele não fosse pesado para ninguém. E aí, em pouco tempo, ele se instalou lá em Antioquia, ok? E como é que foi, mais ou menos, inicialmente, a vida dele lá em Antioquia? Passava largas horas do dia no trabalho dele mesmo, ok? À noite, o que ele ia fazer? Ele ia lá para a casa singela onde funcionava a igreja e jamais ocupava os primeiros lugares. E Emmanuel traz uma notinha, mostrando realmente humildade. A gente também não quer. A gente gosta de ocupar os primeiros lugares? Sim. Depende da pessoa. Tem pessoa que é tímida, não quer, mas tem pessoa que gosta, né? De aparecer. Hein? Gargareja, é isso, Luiz?
Tem pessoas que gostam de aparecer, tem pessoas que ficam, que não encantam, mas às vezes, né? Eu, por exemplo, sempre gostei de ser CDF na frente, no primeiro lugar, para poder enxergar melhor. Mas, na realidade, aqui está falando uma questão de humildade. A pessoa quer realmente empavonar-se, não sei nem se existe esse termo, né? Como se fosse um pavão, né? A pessoa quer sempre estar aparecendo, quer saber de tudo, quer aparentar, né? Que conhece tudo que acontece no trabalho, na casa espírita, a pessoa sabe, né? Não sei por que ela está rindo. Gente, eu estou citando um exemplo que não é de ninguém, é um exemplo fictício, né? E, infelizmente, às vezes isso acontece no trabalho da gente. Vocês não acham? Né? Então, não vamos falar da casa espírita, no trabalho da matéria. Pronto. A gente, aquele que está sempre atrás do chefe, aparecendo, né? Aquela coisa. Gente, eu estou andando, não posso andar devagar, não. Lá no Atos dos Apóstolos, o livro, inclusive, o nome dele é sempre citado por último. Emmanuel fala isso. Porque ele sempre aparece no final, tá? E aí, ele preferia realmente os trabalhos mais simples. Cuidar dos enfermos que apareciam. Ele ainda não estava expoente, ele ainda não estava mostrando nada daquela educação intelectual para o qual ele estava. Ele tinha sido chamado, ele estava sendo preparado ali para aquilo, né? Estava nos bastidores. A igreja não era rica, mas eles tinham realmente sustento, graças abundantes, né? E aí, quem eram os frequentadores dessa igreja? Era como a igreja do caminho? Era como as sinagogas? O que era aqui, então? Era um meio termo, né? Por quê? Era uma cidade onde existiam muitos operários, né? Muitos trabalhadores. Roberto só fala que ninguém ouve. Pedreiros, soldados, lavradores, pobres, mulheres de condição humilde, mas eram trabalhadores, né? Não eram aquelas pessoas totalmente sem nada, sem casa, sem lugar para viver. E o que eles buscavam? Aí é que tá. Eles estavam buscando o quê? Além dos remédios para os problemas físicos, eles já buscavam outras coisas, né? Eles, não que no caminho não buscassem, né, gente? Mas eles buscavam uma mensagem de um mundo melhor, conselhos e consolações. É um pouquinho diferente o perfil do caminho. No caminho, a gente via uma necessidade muito grande do corpo, não só, né? E o espírito ainda estava, né, um pouco mais esquecido. Porque também a necessidade do corpo era muito expressa, muito presente. E como é que funcionava a pregação na igreja? Quem pregava? Saulo pregava nessa igreja? Saulo não pregava na igreja. O que aconteceu com Saulo, né? Quem pregava na igreja era o Barnabé e o Manaém, eram os principais pregadores. O que houve com Saulo? Ele engasgou? Hein? Travou? Espera, deixa eu pegar. Alguém fala, por favor, que tá bebendo. O Saulo travou. Quem travou fui eu agora que eu engasguei aqui. Bem, Saulo estava com enorme dificuldade para falar, gente, aquele brilhante orador. O que será que aconteceu com ele? Eu acho que ele não queria apagar o brilho dos outros. Não queria apagar o outro? Apagar. Ele achou no livro... O que está escrito no livro, para quem leu? Não se sentia ainda digno de estar ali à frente. O que está escrito no livro? Vocês leram? Não li. Hein? Quem leu? Mas qual é a causa que estava escrita ali no livro, que ele achava? Estava escrito ali em algum momento, eu não sei, que ele como se fosse algum tipo de castigo porque ele não soube usar a palavra. Ele não falou isso? Não é castigo, não sei se ele usou a palavra castigo, né? Ele achava que ele poderia estar sendo, de certa forma, estão dando um sossega nele, porque como ele não pôde soube usar a palavra, né? Para que ele desse um tempo para depois ele recuperasse, né? E aí, quando eu estava lendo ali, eu me lembrei dos dons de mediunidade, que a gente tanto vê, tem um capítulo no livro dos médiuns, que quando são mal utilizados, eles são o quê? Abafados. No caso do Saulo, ele também tinha o dom da mediunidade, mas ele não estava falando nem disso, porque ele era uma pessoa preparada na matéria mesmo, estudada para falar.
mas a gente sabe que nos dons da mediunidade, quando a mediunidade ela não é bem utilizada, muitas das vezes acontece o quê? Ela é suspensa. Até, de certa forma, como um benefício para aquele médium que não está fazendo bom uso, né, dessa mediunidade. Para não fazer mais besteira, retira, não é isso? A Roberta falou aqui. Então, a palavra parecia que estava presa, retraída na garganta dele. E extrema dificuldade em interpretar as ideias mais simples. Ele ficou meio bloqueado na sua inteligência. Né? Pararam para pensar nisso? Na forma, no seu raciocínio. Não é inteligência, porque é a inteligência do espírito. Mas ali, naquele momento, o espírito dele não estava conseguindo... né, dar vazão à inteligência por alguma coisa que estava bloqueando no corpo. A gente não sabe qual seria a causa. Provavelmente, para que ele, talvez ele desenvolvesse cada vez mais o senso de observação, a humildade, para que ele ficasse se preparando cada vez mais para o seu momento de começar realmente a pregar. Ele chegava a corar de vergonha. Ficava envergonhado no público. Ele que... né, dominava um público sem nenhum... E a galera esperando aquele orador famoso. Aquele cara, né? O cara, porque ele era o cara da oração, né? Ficava vermelho. Já vi o orador desse ficar vermelho? Eu já vi. Não existia pessoa que ficasse mais vermelha quando falasse em público do que eu. Vocês não me perguntam. Muito, muito. Nada como você precisar trabalhar com isso para desbloquear. Eu ficava igual o Saulo, mas depois eu desbloqueei, graças a Deus. Né? Hã? Ai, que bom. A pessoa, se ele fala assim, que pena que você desbloqueou, né? Azar o nosso. Não foi? Ah! Não, quem desbloqueou demais foi a senhora. Quem já foi sua aluna sabe. Mas a gente fala muito, né, Cris? Mas não tem problema, é assim. Público era curioso, olha lá, porque ele era famoso, pregador de Moisés. E também tinha aquela história da conversão, porque ele ficou famoso, todo mundo queria ouvir. Né? Então, o público ficava querendo ouvir ele. Barnabé percebeu, se surpreendeu, né, com a sua dialética super confusa e afastou discretamente da pregação, aproveitando em outro serviço. Ele não falou extensivamente, mas não alocou Saulo para nenhum tipo desse trabalho e ele continuou fazendo os trabalhos de retaguarda, de bastidores. Ok? E como é que Saulo se comportou em relação a isso? Fala, querida. Peraí, microfone ali. Essa parte aqui é bem interessante, porque ele percebeu o que estava acontecendo com ele, né? Sim, ele percebeu. Mas ele não desanimou, né? Aconteceu... Não desanimou. Ao clique. Foi a minha pergunta? Saulo não se deixou abater pelo desânimo com a dificuldade. Que ele usou aquele desânimo para quê? Como ferramenta para se preparar de novo, né? Para melhorar, para voltar àquela situação. Aí, gente, o que tem aqui agora que eu vou perguntar para vocês? E nós, será que nós nos abatemos nas situações da vida em que a gente está com dificuldade? Ou a gente usa aquilo para se munir de força e vontade para fazer diferente? Depende da situação. Pode ser. Nessa situação aqui do Saulo, será que a gente ia querer correr? Não quero dar palestra mais. Eu não vou dar mais palestra, não vou dar aula, não quero saber disso. Eu já ouvi isso. Já ouvi isso algumas vezes. Não vou, mas não me bota mais para dar palestra que eu não quero. Entendeu? A pessoa é ótima. Aí acha que não é. Não vou nem falar que tem gente na plateia que eu não queria dar palestra de jeito nenhum. Mas eu vou ficar calada quem é, porque a pessoa sabe quem é. Não vou nem olhar para a pessoa agora. Entendeu? Excelente palestrante, vou ficar calada porque não queria dar palestra. Então, mas voltando aqui, gente, será que a gente se abate? Ainda é a característica nossa, nos abatermos, quando a gente está naquele meio da solução do problema. Mas o que a gente precisa fazer? Virar a chave. Não, a gente se abate, a gente fica um pouquinho chateado, mas a gente... Não, o que eu vou fazer com isso, né? É o famoso ditado, vamos fazer do limão a limonada. O que eu posso melhorar para mudar essa situação?
né? Em diversas situações da vida. Não estou falando só nesse caso assim, especificamente da oratória. Em muitas outras, a gente perde um emprego. Né? Quando a gente se for demitido, o que acontece no dia? Pô, está no chão. Você fica no chão. Não sei se alguém aqui já teve infelizmente, essa experiência. Eu já tive. Você fica no chão. Você não se sente nada. Mas no outro dia você acorda, você já respira, você já pensa alguma coisa, aí você começa a pensar, pode ser que seja a oportunidade de ter uma coisa diferente, melhor, aí você começa a pensar que você não estava tão feliz ali naquele lugar, aí você começa a se encher e munir de esperança, né? E se preparar para quê? De novo para outra coisa. Estou dando um exemplo que acho que muita gente passa por esse exemplo, né? Tá? Não é fácil, mas a gente precisa ir em frente, seguir em frente. E aí, então, a igreja de Antioquia, com tudo isso que a gente está vendo, olha, ela é muito mais sedutora que a igreja de Jerusalém. O que tem lá? Olha só, o ambiente de lá é muito melhor. Simples, um ambiente simples. Não existe aquela preocupação com as disposições do judaísmo, sem foco nas exigências farisaicas que já estavam acontecendo lá em Jerusalém, né? Os israelitas cooperavam com os gentios. Olha que beleza. O que é gentio? A gente fala sem... Às vezes, quem não é judeu. É sempre bom, porque aqui nessa aula a gente vai falar algumas vezes, a gente lembrar que gentio é aquele que não é judeu, não é israelita. Unidos por soberanos laços fraternais. Isso aqui, a gente há de convir que não é muito comum. Quando a gente vê ali, né, quando a gente está contando em Jerusalém, ali nesse momento. Não existe nenhum momento aqui... A gente estava conversando em casa, uma questão antissemita aqui, por favor. A gente está só relatando os fatos, né? É sempre importante a gente falar isso. No momento, o que estava acontecendo ali no momento. Tá? Solidariedade, gente. Olha lá, dores e júbilos era de todo mundo. Não só o júbilo, mas a dor também. Eles compartilhavam, né? Eles eram solidários. União de pensamentos em torno de um só objetivo, que era Jesus, a divulgação da Boa Nova, né? Trabalharem juntos, ajudarem-se, estarem todos juntos lá. E aí, por causa disso, existiam... isso aqui até no texto diz que é como se fosse uma concessão, eu entendi que era uma concessão do plano espiritual. Pelo tipo de ambiente que já estava sendo desenvolvido na igreja, existia o fenômeno das vozes diretas. Eles recebiam comunicações ali com voz direta, né? Eles ouviam mesmo a pessoa, né? Falava, existia o fenômeno da voz direta. E está dito ali, exatamente, olha lá, a fraternidade justificava essa concessão do céu. Está escrito ali, né? O fenômeno de voz direta na realidade, eu não sei se o que eles estavam falando ali, o que é o fenômeno de voz direta do Livro dos Espíritos, que está lá no Livro dos Médiuns. O fenômeno as pessoas escutam. Escutam. Isso, escutam, que nem escrita direta. O Espírito vai e escreve sem precisar da intervenção da mão. Isso, voz direta é a mesma coisa. Eu ia até pegar a definição, acabei esquecendo, Roberta. Não me lembro para a gente falar melhor. Tá? E aí, a igreja, gente, ficou famosa. Tornou-se venerável pelas suas obras, tá? E também pela caridade e pelos fenômenos que aconteciam lá. Se hoje todo mundo ama um fenômeno, vocês imaginam nessa época? O pessoal tinha um pouco de medo, mas te garanto que gostavam também, vocês não acham? Será que a gente estava lá e não gostava? Ou todo mundo corria? Não gostava? Corria do fenômeno? Bariônio não corria. Deve ter gente aqui que corre tem medo do fenômeno, né? Então, ela ficou realmente... E chamava visitantes de vários lugares. E passou por lá um visitante, na época bem desconhecido, um jovem médico. Quem foi? Lucas. Lucas foi o único evangelista que não conheceu Jesus pessoalmente. Passando pela cidade, um médico muito jovem chamado Lucas. E Lucas, ele era super inteligente, ele queria aprender coisas novas. Então, ele tinha um sincero, né? Ah, sim, entendi. Não,
Que não viu, isso. Só estou lembrando... Não, mas Paulo não é evangelista. Eu estou falando dos evangelhos sinóticos. Isso, eu estou lembrando que o Marcos... Eu falei, não é o único. Lucas não viu, Marcos também não. João Marcos, que a gente vai falar dele já já. Marcos... Bem, não vou adiantar, não. Então, Lucas não viu, não esteve, né, pessoalmente com Jesus. Eu não sei... Marcos, eu vou checar isso. Se João Marcos chegou a ver Jesus. Em criança. Tá? Eu vou checar isso. Eu tenho a impressão... tá? Eu preciso checar isso, porque eu tenho a impressão que sim. Quem tem Google aí, por favor, checa para mim, para a gente não... Eu tenho quase certeza... Conhecer, que eu falei, né? Eu tenho que checar isso, eu não tenho certeza. Ele era muito novinho, né? Mas ele era adolescente. Jesus foi até 33. Quem tiver um Google aí, dá um Google aí para mim. Só para a gente dar uma olhada, eu tenho quase certeza disso. Mas a gente não também... Isso aí é fofoca do Instagram, mas eu não posso dar uma informação errada. Hã? Rita está falando que conheceu. É isso que eu ia dizer. Ele conheceu. O único evangelista que não viu Jesus foi Lucas. Né? Eu tinha certeza dessa informação. Quando você falou, eu fiquei assim. Na realidade, ele viu em criança. Entendi. A história de Lucas, né? Teve um filme também que eu já vi, que eu não me lembro qual é, no Netflix, que fala sobre o convívio entre Lucas e Paulo. Eu não me lembro qual é o nome do filme. É o filme do Paulo mesmo? Que a Cris... já saiu, né, da Netflix. Eu estava olhando outro dia, não está mais passando. O que a Barione está falando. Isso, esse aí, mas eu acho que não está mais passando no coisa. O que a Barione está falando, Cris, é Lucas, o médico dos homens e da alma, né? Que conta a história da vida de Lucas e não é um livro espírita. Tá. Bem, então, só confirmando aquilo que eu tinha falado, realmente, Lucas, como eu tinha falado, é o único evangelista que não conheceu Jesus. Porque João Marcos foi apresentado a ele quando era criança. Eu tinha quase certeza disso quando ele falou. Fiquei meio assim, falei, ué. Mas a gente, graças a Deus, existe... Né? Só para afirmar. Senão, semana que vem eu traria a informação sem nenhum problema. Mas como a gente está na internet, é bom a gente sempre, né, checar. Então, Saulo chamou logo a atenção dele. Ele até disse, está escrito que ele chamou a atenção dele pela capacidade dele ensinar e aprender. Não sei se vocês leram isso. Né? Chamou essa a atenção dele. E ele logo se apresentou a Saulo e eles tinham palestras diárias entre Lucas e Saulo só ensinando, explicando os ensinos de Jesus a ele. Tá? E ele foi sendo dominado, né? Ele diz, pelas sadias convicções que estava aprendendo com Paulo. E ali, o poder de argumentação de Saulo estava super alta, porque ele conseguiu, mas era num fórum, uma pessoa, ele não estava no expositivo de uma plateia. Né? Quando eu estava estudando esse capítulo, eu percebi que a dialética dele continuava intacta, mas ela estava bloqueada para a plateia. Microfone. A gente sempre procura frisar muito que poder e dinheiro são as provas mais difíceis. Nem sempre a prova da pobreza e da submissão é mais difícil. Poder e dinheiro são duas provas muito difíceis. Nessa época, Saulo ainda não podia ter, de novo, o poder da oratória, penetração da oratória dele, porque ele poderia cair outra vez na vaidade, outra vez pela mesma ladeira abaixo. Vocês lembram um capítulo, não sei se foi passado anterior, que Pedro Exatamente. Recomendou a ele Exatamente. que a palavra de Jesus ainda estava germinando dentro dele e que as interferências externas ainda eram prejudiciais a ele. Eu acho que foi na aula... Exatamente, por isso que recomendou que ele se deslocasse daquele centro de... Eu acho que foi na outra aula, sem ser passada, a retrasada. Tá? E aí, gente, ele não perdeu uma assembleia na igreja enquanto ele esteve lá com eles. Na véspera de partir para a Grécia, ele, emocionado, né, tomou a palavra para se despedir e ele fez uma observação que modificou a história para sempre de todos os discípulos do Evangelho. O que Lucas sugeriu? Quem está com o microfone? Sugeriu
trocar o nome de caminho para cristianismo e para cristãos. E ele, antes de mais nada, ele se comprometeu. Ele foi um dos poucos, pedaços que a gente trouxe. Ele disse assim: irmãos, afastando-me de vós, levo o propósito de trabalhar pelo Mestre, empregando nisso todo o cabedal de minhas forças, de minhas fracas forças. Não tenho dúvida alguma quanto à extensão deste movimento espiritual. Para mim, ele transformará o mundo inteiro. Ele já teve essa percepção. A gente já percebe aqui que ele é no espírito super preparado para fazer, para estar ali na posição, para fazer o que fez. E aí ele é grande, mas a gente trouxe na íntegra a sua orientação. Porém, ele falou assim: pondero a necessidade de imprimirmos a melhor expressão de unidade às suas manifestações. Quero referir-me aos títulos que identificam a comunidade. Não vejo a palavra caminho uma designação perfeita que traduza o nosso esforço. Os discípulos de Cristo são chamados viajores, peregrinos, caminheiros, mas há viandantes e estiadas de todos os matizes. O mal tem igualmente os seus caminhos. Não seria mais justo chamarmos-nos cristãos uns aos outros? Olha onde é que ele pensou que ninguém tinha pensado, E esse título nos recordaria a presença do Mestre, nos daria energia em seu nome e caracterizará de modo perfeito as nossas atividades em concordância com os seus ensinos. Aí o que aconteceu com ele? Ele foi aprovadíssimo, a sugestão foi aprovada com grande alegria, e ali, Saulo consolidou as suas impressões, que ele já tinha tido depois das conversas com ele, da vocação de Lucas, que começava a aparecer. E a partir de então, em breve, em toda parte, a palavra cristianismo substituiu a palavra caminho. Ok? E aí, hoje está difícil. Na igreja de Antioquia, irmãos profetizavam animados pelo Espírito Santo. Para não evitar dúvidas, Emmanuel traz uma nota dizendo o que é o Espírito Santo. E a gente traz para cá também para não surgir dúvida. Espírito Santo é a legião dos Espíritos santificados na luz e no amor que cooperam com Cristo desde os primeiros tempos da humanidade. Isso que é o Espírito Santo. Porque existe a noção do Espírito Santo da Igreja Católica que não é a mesma. Não é isso? E aí Ágabo, que era um dos membros, recebe uma mensagem referente às tristes provações de que Jerusalém seria vítima. E manda a notícia enviada a Pedro, dizendo: Pedro, vigia, fica vigilante aí. Só que Pedro não está acontecendo nada, ele fica surpreso, agradece, provavelmente, e segue em frente. Depois de alguns meses, o que acontece? Notícias bombásticas e dolorosas de Jerusalém. Aconteceu o quê? Tiago, filho de Zebedeu, recebe o mesmo tipo de tratamento que Estevão recebeu. As mesmas coisas, as mesmas alegações, foi apedrejado do mesmo jeito. A igreja estava em penosas dificuldades, pestes, fome e epidemias, perseguição cruel, de novo, apertava o cerco, tudo lá em Jerusalém. E aí, o que eles fazem? O que Pedro faz? Socorro! Pediu socorro. Você ia falar o quê? Algum detalhe? Não, é porque ele foi preso. Depois. Tá. Agora, ele primeiro pediu socorro ao pessoal da igreja lá de Antioquia. E quem é que se ofereceu para ir? Barnabé ia, porque era o chefe, e Saulo se ofereceu para ir com ele, e a comunidade, como era muito solidária, ainda juntou dinheiro e mandou através deles. Não é isso? E partiram em 2 dias lá para Jerusalém. Só que imensas surpresas aguardavam eles em Jerusalém. A principal de todas, qual era? Pedro não estava lá. O que aconteceu com Pedro, gente? Preso. Preso por quê? Porque ele pediu o corpo do Tiago para enterrar. E aí Pedro foi solto. Vocês observaram isso? Quem leu? Por um anjo. Gente, que é isso?
eu fiquei pensando, gente, será que é um agênere? Depois eu fiquei pensando no agênere. Eu até falei com o Rogério. Rogério, onde é que está escrito isso? Ele, Cristiano, a gente entende que é uma materialização, ou um agênere mesmo, a gente não vai ficar aqui fazendo definição de agênere, que é essa definição mais chata, mas tudo bem, vamos pensar numa materialização, né? Depois eu explico. Ele foi aconselhado, Pedro, enquanto a situação está aqui, é recomendável que você se retire um pouquinho, se afaste e vá para Jope. Pedro, a princípio, ele não gostou muito, não. Ele não queria ir, não. E até pensei aqui, não praticou aquilo que aconselhou, né? Será que a gente faça o que eu digo, não faça o que eu faço? Pensei, gente, até Pedro. E nós? Será que a gente faço o que eu digo, não faço o que eu faço? Essa, né? Não, a gente não faz isso, né? Gente, mas Pedro fez. Ele não quis deixar os humildes, ele não quis deixar. Não, ele não quis deixar a situação. Mas quando ele viu todas aquelas pessoas sendo atendidas, ele falou, não, eu vou, porque eu vou proteger essas pessoas que estão aqui. Né? João e Filipe, eles já haviam partido e ele concordou. Eu estou dizendo concordou porque eu ia falar aqui, mas eu acabei falando antes porque ele realmente não queria e cedeu a quem? A Tiago, a direção da comunidade do caminho. Tiago fariseu, o Roberto está falando aqui. Não, aí a vaca vai para o brejo, né? Aí a vaca foi para o brejo. Quem foi que falou isso? Foi lá, né? Eu. E aí as autoridades só toleravam a igreja, a gente já falou bastante isso aqui, em consideração a Tiago. E aí Tiago recebeu o Saulo e o Barnabé? Recebeu, mas recebeu bem? Não. Recebeu de bom grado, mas ficou meio receoso, meio inquieto, né? E justificou, ele já veio, eu acho que na realidade ele ficou um pouco sabendo que, para eles sabiam que ele estava fazendo a coisa errada, digamos, entre aspas, assim. Ele já foi se justificando. Ele antes, você lembra que ele nem olhava para Saulo? Quando Saulo ficou hospedado na casa do caminho, que Saulo ficava magoado, entre aspas, né? Então, ele justificou as modificações que introduziu na igreja como uma necessidade para ter transigência de autoridade. 2 modificações, quais foram? Importantes Cris, mas na verdade... Cris, peraí. Na verdade, ele transforma a igreja do caminho numa sinagoga, né? Vou falar agora. Quais são as 2 providências mais assim? Não, tá certo, tá ótimo, Cris. Só podiam ouvir as pregações hoje, né? E ninguém podia falar do evangelho sem que se referisse à lei de Moisés. E aí Saulo e Barnabé concluem que realmente a igreja estava equiparada às sinagogas e transformaram a estrutura para pior. A igreja estava inferior ao que era. E aí eles ficaram bem, assim, chateadinhos e entregaram o quê? O dinheiro, né? A bolsa lá, ouviram com grande surpresa, entregaram em silêncio e ficaram esperando serem convidados para dormir lá. Mas outra coisa super que chamou a atenção, não chamaram. Tiago não convidado, e aí eles precisaram ir para onde? Para a casa da irmã do Barnabé, que é a Maria Marcos, mãe de João Marcos, futuro evangelista. João Marcos é um evangelista e nessa aula a gente precisa passar assim por ele. A gente não vai conseguir falar nada dele, né? A gente sabe que ele foi o mais jovem, mas a gente não consegue falar, né? Aqui começou, a gente vai falar só do início da vida dele, que ele começou a acompanhar Paulo, mas não tem nem como a gente trazer mais coisas dele, mas aí na frente a gente, de repente, consegue voltar a falar dele. A casa da Maria Marcos, ela era corajosa. Assim que começaram os problemas lá de perseguição, ela ofereceu a casa dela, né, usada para as reuniões ocultas à noite, como se a sede tivesse se transferido para lá. Voltou, né, a situação. E é engraçado que Saulo, vendo aquilo, ele teve uma memória feliz, afetiva, se lembrando daquelas primeiras reuniões do caminho que ele foi a Damasco. Vocês lembram? Uma aula lá atrás? Ele ficou ali se lembrando que eram reuniões parecidas com aquela, quando o caminho era bem, né, raiz. Quem falou a palavra? Não era Nutella, né? O caminho estava meio Nutella agora. Então, ele se lembrou, né? E aí, a Maria ali, ela expôs. A única coisa que a gente vai falar em relação mais ali a João Marcos, o sonho dela de entregar o filho a Jesus. Pediu
dada a confusão em Jerusalém, que Barnabé levasse ele com ele. Barnabé perguntou, e aí, Saulo, o que você acha? Saulo, a gente percebe que Saulo não gostou muito, não, né? Eu fico pensando, depois que eu fiquei lendo, coitadinho, carregando uma maleta sem alça, João Marcos, com ele já viagem, mas depois fiquei pensando nisso. Mas Saulo faz uma coisa. Tu percebeu que estava todo mundo falando do João Marcos, mas ninguém tinha perguntado a ele. Pergunta, João Marcos, você quer ir? Né? Gente, ninguém faz isso em casa, não? Será que a gente fica tomando decisões em relação às outras pessoas sem perguntar? O que é que você está rindo? Eu não faço isso. Minha cunhada faz. Não, ele não vai falar nada. É melhor não falar nada, não. Tá aí, o homem sensato. Aí, gente, ele fala um monte de coisa e João firme, eu quero. E aí ele aquece e combina de que eles três iriam partir na jornada a partir dali, né? O jovem iria com eles. E aí ele vai de volta para Antioquia, né? E ele estava impressionado, chateado, aborrecido, super abatido com o que ele tinha visto em Jerusalém. Ele não estava nada feliz. E, obviamente, eles conversando, eles confiavam muito nas qualidades, né, de Pedro como chefe do colégio apostólico, mas Pedro não pode operar sozinho, e Pedro está sozinho. Dos 12 discípulos, mais da metade já tinha tido, né, tomado outros rumos por questões, né? E Pedro sozinho não vai conseguir levar isso, né? E aí ele se comove ali, de repente, ele sente uma inspiração do alto e tem uma ideia, né? Essa inspiração provavelmente foi quem? Não está escrito no livro. Eu tinha até posto a imagem de Estevão, depois eu tirei, porque eu achei que era uma cristianice, não estava no livro, eu tirei, eu botei só uma luz. Vocês perceberam que eu botei uma luz ali atrás de Saulo, quando chegou a inspiração, entendeu? E qual foi a ideia que ele teve, gente? Tirar a boa nova só dali. Levar a boa nova aos gentios, evitando assim que os judeus sufocassem o evangelho que estava nascendo e dando a oportunidade que a mensagem do Cristo tivesse um caráter universal. E lembrou que o próprio Cristo falou que os seus discípulos viriam tanto do Oriente quanto do Ocidente, né? E ele continua falando inspirado, tá? E ele pondera que auxiliar a pobreza, como fazia a Casa do Caminho, era, sim, extremamente importante. Porém, a seu ver, acima de tudo, estava a necessidade de iluminação do Espírito, que deveria ser a primeira preocupação. Tá certo? Eu acho que eu não vou conseguir, não vou nem ler essa próxima. Eu trouxe só para uma reflexão nossa. É que ainda tem Vou ler. E aí ele faz uma ponderação dizendo o seguinte: se o homem trouxesse o Cristo no íntimo, o quadro das necessidades seria completamente modificado. Ele está falando de transformação moral aqui, de evangelização. O coração evangelizado. A compreensão do evangelho, da exemplificação do mestre, renovaria as noções da dor e do sofrimento. Olha que importância. O necessitado encontraria recursos no próprio esforço. O doente sentiria, na enfermidade mais longa, um escoadouro das imperfeições. Ninguém seria mendigo, porque todos teriam luz cristã para o auxílio mútuo. E, por fim, os obstáculos da vida seriam amados como corrigendas benditas de pai amoroso a filhos inquietos. Gente, a gente escuta isso quantas vezes na casa espírita? Hein? Todo mundo ficou calado, né? A gente precisa usar. E aí? Será que a gente já está usando a dor como alavanca de progresso? Ainda é muito, muito difícil para nós, mas a gente tem que começar a enxergar os recados da vida. A gente tem que começar a pensar. E ali, o que ele está trazendo? Uma coisa muito importante. É importante mesmo, é a educação moral, porque a partir do momento que você está com um espírito robusto, você vai levar isso para a sua vida. Você vai até ficar menos doente fisicamente, mas você vai enfrentar a doença física, as vicissitudes, as dificuldades, com outro posicionamento, enxergando que aquilo é um benefício para a sua caminhada, para o seu desenvolvimento espiritual. É isso que ele está dizendo aí, Saulo, né? Isso é super, ultra atual.
E aí ele diz que é indispensável sacudir, olha como é que ele fala, o marasmo da instituição de Jerusalém, chamando os incircuncisos, os pecadores, os que estejam fora de lá. Ele fala. De outro modo, a boa nova será aviltada, e daqui a alguns anos o nosso mestre será visto apenas como um criminoso comum. A boa nova vai ser abafada ali dentro, se ficar circunscrita. Restringir o evangelho a Jerusalém será condená-lo à extinção, sufocado pela política dos homens. Quais são as necessidades, então? Levar a notícia de Jesus a todos os lugares, a todas as pessoas, abrir novas estradas, novos caminhos para ele. E uma coisa importante que ele falou e que depois Paulo fez, as cartas, né? Anotar. Ele, inclusive, fala, Levi não escreveu tudo. Nós aqui, os outros discípulos, todo mundo, quem esteve com Jesus, precisa anotar. Isso é importantíssimo, porque a história precisa ser contada. Como? Aí eles fizeram um plano, um planejamento. Tem uma fichinha. Quem era o chefe desse projeto? Barnabé. Com a cooperação incondicional de Saulo. Qual era o objetivo? Divulgar a Boa Nova, de missão de difusão da Boa Nova, ensinar as verdades evangélicas, levando a lição dos mestres a todo lugar. Local. No início, regiões mais que eles já tivessem algum conhecimento. Depois, mais distantes. Público-alvo. Eu fiz uma ficha de planejamento. Qual é o público-alvo? Qualquer um, Paulinha me respondeu aqui, aos mais variados agrupamentos do local em que eles estivessem. E eles escolheram o primeiro local. Qual seria? Do Barnabé. Chipre. Terra natal do Barnabé. Mas faltavam ajustar algumas coisas. Primeira coisa era o quê? Dinheiro. Da onde a gente vai tirar dinheiro para fazer isso? As igrejas não podem nos sustentar. Barnabé tinha um pouquinho de dinheiro. O que Saulo falou? Tenda móvel. Eu tenho minha arte, eu vou montar tenda móvel em cada lugar que a gente for e você tecelão nesses lugares. E o João Marcos era também uma questão. O que a gente vai fazer com o João Marcos? Eu não sei se eles tiveram esse colóquio. Dá leite de camelo. Hã? Dá o leite da camela. Né? Falaram com o João Marcos. Aí, João Marcos, ele estava participando das conversas. João Marcos? Ele estava dentro... Hã? Cris, quantos anos tinha João Marcos? Eu ia ver isso, eu esqueci, Cris. Acho que ele era criança, né? Não, criança não era não, porque tem imagem dele que ele é adolescente. Depois a gente olha aí. Gente, ele teve noção de tudo, ele estava acompanhando, ele falou, eu quero ir. Onde Jesus seguiria o trabalho de Jesus, fosse onde fosse. E, de novo, aqui eles pintaram todas as dificuldades. Eles não, Saulo. Saulo falou tudo de novo as dificuldades. Aí Saulo até falou, olha, se você continuar com essa firmeza, realmente, você vai conseguir chegar lá. Ele falou, Saulo. E precisavam de uma aprovação, que era da igreja. E aí eles conseguiram essa aprovação? Foram lá, teve assim uns colóquios lá dos idosos no início, mas eles conseguiram realmente depois, porque ele expôs os motivos com detalhes, né? E aí, quando está terminando a reunião, no instante da prece, ouve-se a voz do Espírito Santo no ambiente, recomendando, gente, que Barnabé e Saulo fossem destacados exatamente para a evangelização dos gentios. O que aconteceu na hora com Saulo? Muito, muito. Olha, essa parte do livro é linda, porque é muito maior do que isso, leiam, porque eu li chorando. Saulo sentia como se acabasse de atravessar um imenso deserto para encontrar de novo a mensagem doce e eterna do Cristo. Imensa alegria lhe inundava a alma. Saulo chorou copiosamente, sentindo sensações inenarráveis, está escrito lá. Leiam, porque é lindo. Numerosos companheiros colaboraram naquelas providências iniciais e eles logo partiram, né? Eles rumaram para Seleucia, onde pegaram a embarcação para o Chipre. Chegaram lá a Chipre,
Barnabé ficou resolvendo lá em Cítrion as coisas que ele precisava resolver da família. E depois a missão percorreu as diversas cidades, né? Barnabé, como chefe, fazia, né, toda a oração. O Saulo ainda estava de stand-by nas palestras, mas Saulo ficou um pouco chateado. Ele notou que, na realidade, que ele estava falando de um modo a não ferir os melindres judiciais. O Barnabé estava pisando em ovos na sua oratória. Mas aí, o que Saulo fez? Ele ia brigar com Barnabé? Não. E o que ele fez, gente? Não, ele pegou o programa da Abigail, gente. Igual a gente tem que fazer. Ficou decepcionado. Mas ele o quê? Ele aguardou uma situação oportuna para se manifestar. E nem precisou. Pegou o programa da Abigail. Qual é o programa da Abigail, gente? Isso. Aí chegaram a Neapafos. O que era Neapafos? Onde ficava? O governador. É a sede do governo provincial onde residia o procônsul. Como é que era o nome do procônsul? A gente já conhece ele. Era uma formosa cidade, com encantos naturais, mas ela tinha sólidas expressões culturais, tá? E Barnabé ali, aí Saulo ficou encantado, ele deslanchou. Ele estava divinamente inspirado, as palestras dele foram maravilhosas, um raro brilhantismo, fez apologia do Cristo, de uma maravilhosa beleza espiritual. Ele resumiu como êxito total. Ficou, vamos usar a palavra, lacrou. Barnabé lacrou em Neapafos, né? Entender Pafos, né? E que era o que Saulo esperava há muito tempo, ele não precisou nem falar, né? Acho que ele se sentiu à vontade, a cidade foi super receptiva e começou a ficar com muito movimento para eles. Saulo, enquanto isso, atendia ali as consultas, pedidos, dava as informações necessárias, fazia toda aquela parte de backstage, né? do Barnabé. E aos poucos, o que começaram a acontecer? Os fenômenos de cura foram aparecendo, e aí Saulo e Barnabé realmente, ali a igreja explodiu. A igreja não, né? Explodiu, porque não tinha igreja ainda, procurados pelos doentes, pelos necessitados. Eles impunham as mãos, distribuíam água, sempre aguinha frutificada, né? Em nome do mestre. E aí Saulo ficou muito feliz. Ele dizia que era aquela extensa fila dos filhos do Calvário. E aí Barnabé, cansado, resolve o quê? Saulo, hoje você vai falar. Saulo não gaguejou. O que aconteceu com Saulo, gente? Mandou bem, se modificara. Barnabé ficou espantado. Seu verbo parecia inflamado de uma luz diferente. Né? Profundas ilações do evangelho. Carinho aos apresentar os ensinamentos. Parecia que ele tinha convivido com o mestre. E ele sempre estava com o olho cheio d'água. Não coloquei aqui, mas estava. E essa fama chegou a quem, gente? Até o governador da província, que convidou eles para ir até o Palácio Real lá. Não é isso? Aí eles ficaram meio... O que esse cara quer com a gente? Será que ele quer proibir a gente? Eles ficaram... O Barnabé achou que era tudo normal, mas o Saulo ficou com o coração aos pulos. Deu para entender aqui quando a gente estava lendo o livro, né? Ele se lembrou que Sérgio Paulo, né, na realidade, tinha sido... que Estevão tinha salvado Estevão, e depois Estevão salvou a vida Gesiel. E aí eles chegam ao palácio. Está lá Sérgio Paulo no seu divã, abatido. Ele era relativamente moço, magro, pálido, um desencanto no olhar, né? Mas ele mostrava humildade, um pouco de melancolia, mas recebeu-os com muita simpatia, tá? E aí, no que ele recebeu ao seu lado, aquela figura simpática do Bar Jesus, com um olhar sereno, provavelmente, né? E que vinha tratando há longo tempo, que era um mago da época. Ele não gostou dos rivais, claro, desde o início. E que ele foi muito direto. Ele pediu o quê? Me curem. Eu estou sabendo que vocês estão fazendo isso aí, me curem também. E aí... né? Ele disse que ele já estava em tratamento há muito tempo. E aí,
Saulo se comoveu e foi explicar para ele como que acontecia, né? Isso, a explicação é longa, a gente foi resumo do resumo do resumo. Ele diz que eles têm o poder de um grande médico. Pelo poder desse médico, eles podiam curar, desde que os enfermos estivessem dispostos a compreendê-lo e segui-lo. Qual foi a pergunta do Sérgio Paulo? Quem é o cara, né? Quis saber quem era esse médico. E Saulo respondeu que era Cristo Jesus, que medica, antes de tudo, a causa de todos os males. Medica o quê? O Espírito. Jesus nos ensina a procurar a saúde preciosa do Espírito. Para quê? Possuindo essa saúde do Espírito, nós transformamos, olha lá, as causas de preocupação da nossa vida. Muda, né, o nosso ponto de vista. E aí, a gente pode gozar de relativa saúde física nesse mundo, porque no mundo material a gente nunca vai, né, gozar de plena saúde física. A gente sabe disso. É sempre relativo a alguma coisa, porque a gente está aqui nesse mundo físico, de provas e expiações. Aí Sérgio Paulo quis saber onde que encontrava esse médico. Aí Saulo falou o quê? Tá aí, gente. Né? Ele, a ação consoladora está em toda parte. Antes mesmo que a gente o compreenda, ele nos cerca com a sua expressão de amor infinito. Olha que lindo, né? E aí, será que a gente já obedece à prescrição do médico Jesus, gente? Para fazer isso aqui, que ele estava receitando... Ó, aquela ali fez uma cara agora para mim. Não vou nem dizer que foi a minha cunhada, quando eu fiz a pergunta. Será que a gente já obedece à prescrição do médico Jesus? Não? Não sei. Mais ou menos. Isso aí, Cadu. Aí Sérgio Paulo procura a aprovação do guru dele, né, do mago de Bar Jesus, que obviamente está furioso, né? Ele debocha com desprezo, dizendo que ele estava pensando que era alguma ciência, e eles me vêm com um carpinteiro nazareno. E aí Saulo fala, eu também já pensei assim, mas com muita firmeza, né? Com convicção ardente, que meio que dá a entender no livro que ele até meio que calou o Bar Jesus com a sua influência magnética ali. E aí ele pede prova. Eu quero uma prova disso, Saulo. E aí Saulo fala que faz o quê? Lembra-se toda a história dele com Gesiel salvando ele. E conclui, dá uma explicação aí muito grande, né? Que, na realidade, Jesus mandou Gesiel para cuidar dele. E o que a ciência do mundo não tinha conseguido fazer naquela época, o coração tomado pelo amor do Cristo de Gesiel fez, curou ele. E aí ele sentia-se profundamente comovido. Aí foi a vez do Sérgio Paulo. Eu sabia que eu ia falar Paulo, né? Chorar compulsivamente também, em lágrimas, dizendo, isso tudo é verdade pura. Trouxeste-me a santa notícia de um Salvador. Eu vou passar 5 minutinhos para a gente terminar. Hã? Ó o Bar Jesus, ele estava encolerizado, porque ia perder, ó, o ganha-pão dele. Aí ele tá ali brabo, né? Acusava de inferioridade eles. E aí Saulo estava só o quê? Só fino, né? Naquela plenitude, ficando ali, né? Mantendo a nobreza, até que ele ofende muito. Jesus, eu não me lembro nem agora porque quais foram as palavras. Aí o que Saulo faz? Diz para ele, então, que ele vai ficar, que ele está cego pela ignorância. E que ele já foi assim. Recordou ele quando ele ficou cego mesmo dos olhos, fisicamente, quando encontrou Jesus, a fim de enxergar a luz, né, do conhecimento. E olhando para Bar Jesus, em nome de Jesus, pediu que ele ficasse cego. E Bar Jesus, cego e desesperado, né? Ele ficou chorando. Vocês perceberam que o Bar Jesus ficou cego? Essa é a imagem original. Eu só botei o olho preto, tá, gente? Eu tirei agora o olho preto. Vocês repararam, gente? Depois vocês perguntam para Alexandre da hora que eu fui dormir. Então, gente, depois de 4 horas, gente, Saulo deixou ele cego 4 horas. Ele ficou mais, né? Saulo e Barnabé oraram e impôs-lhe as mãos na fronte. Bar Jesus recobrou a vista e, ó, né? Retirou-se confuso e sucumbido. Depois, na aula que vem, a gente vai ver que eles voltam a se falar, mas nesse momento, ele se mandou. E Sérgio Paulo, então, fez o quê?
mostrou-se interessado realmente e ofereceu, né, dizendo que acreditava, que queria compartilhar desse reino e propôs auxílio. Perguntou quais eram os projetos. Saulo e Barnabé só não desmaiaram porque eles eram espíritos mais, porque não podiam, porque eles ficaram assim, ele quer ajudar a gente, o governador. Gente, vamos lá. Surpresos, contaram-lhe sobre os planos, falaram que a missão estava só começando, que eles ainda não tinham, né? E que hoje em dia só Jerusalém e Antioquia tinham igreja e nenhuma outra existia. Aí Sérgio Paulo falou para eles o quê? Então acabaram de ganhar a primeira missão do trabalho de vocês. A gente vai construir uma igreja aqui em Neopafos. Saulo não sabia, na realidade, como traduzir tanta gratidão. Profundamente, os dois comovidos ali, Barnabé e Saulo, agradeceram a dádiva que vinha prestigiar e facilitar, né, a obra deles. Cris, E à noite... existe essa igreja ainda? Lá? Faz uma pergunta mais fácil para mim, por favor, às 9h15. Depois eu pesquiso no Google. Acabou. Vamos ver, gente, porque a gente já passou 5 minutos, senão eu vou levar bronca. À noite, na tenda, eles foram conversar, todos eles lá. Olha lá o João Marcos, como é que já era adolescente. Barnabé comenta achar que aquele dia é o maior dia da existência de Saulo. Né? E Saulo diz realmente que não sabe traduzir o que houve, está espantado pelas graças e que, na realidade, eles foram apenas instrumentos de Cristo, né? Para a conversão do procônsul. Ele continua ali firme, né? Ele não se acha mesmo. E aí Barnabé, ele sugere, Saulo, você não quer mudar de nome? Né? Porque a partir de hoje a sua vida é outra. A partir desse dia, né? Como nova, considerar uma nova. E aí Saulo reflete e pensa que realmente a figura do procônsul é muito importante para ele. Intimamente, Saulo recorda, né, os laços sublimes que ligam a memória de Estevão com a história toda do Sérgio Paulo, que libertou ele da escravidão, e aí ele começa ali a invocar aquela memória. Né? E aí ele decide que antes ele não quis trocar de nome, quando Ananias sugeriu, mas que a transformação de Sérgio Paulo leva ele a ter um motivo de ter aquela lembrança permanente. Né? Então ele passa, a partir de então, não vai mudar de nome, mas passa a assinar a Romana, né? E a partir, né, daí em diante, Saulo, em memória do inovidável pregador do Evangelho, que sucumbira a pedradas, passou a assinar-se Paulo até o fim dos seus dias. Então, aula que vem, nós temos aula sobre Paulo. Vamos agradecer demais, pedindo perdão, porque passamos um pouquinho do tempo, mas com certeza a espiritualidade amiga está presente. Que possamos agora agradecer por todos esses ensinamentos e irmos para os nossos destinos, amparados e protegidos, semana que vem, estando todos aqui. Graças a Deus.